Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Mais um vídeo para o canal Intercessor Wellington Lucena. Eu me encontro aqui, eu falei com vocês que talvez eu demoraria para gravar um vídeo, né? Mas graças a Deus o Senhor me tocou para que eu esteja aqui novamente na plataforma do YouTube, postando mais um vídeo falando mais sobre as minhas experiências, falando sobre a palavra de Deus, que ela que nos edifica, é o que alimenta a nossa alma. Meus irmãos, eu posso dizer que eu acabei de chegar do culto e eu estou tão feliz, uma felicidade assim, tinha tempo que eu sentia. Você sabe quando você vai num lugar que você sai alimentado, você sai em paz, você sai com aquela sensação boa, com aquela alegria. Tinha tempo que que eu não sentia isso. E hoje eu fiquei muito feliz, muito feliz. Porque tem hora que a gente vai no ministério, você entra de um jeito, você sai até pior, né? Ultimamente está acontecendo tanto isso. Mas eu fico feliz demais porque eu me senti saciado. A palavra não foi para mim, quando o pastor pregou, mas eu senti a presença de Deus. Muita gente sentiu, até o próprio pastor, quando pregou, ele sentiu. E o que eu fiquei feliz é que a minha visão espiritual se abriu. Então, eu tenho o dom da visão espiritual, eu tenho o dom da visão. Tinha tempos que eu não tinha essa experiência de enxergar o mundo espiritual como eu enxerguei no culto. O pastor ele começou a pregar a palavra e a minha visão espiritual se abriu. Eu vi algumas partes do inferno, porém Deus não permitiu eu ver pessoas sofrendo, né? Mas eu vi lá equipamentos de tortura, algumas coisas assim. Eu nunca tinha visto uma visão sobre o inferno, não. Eu vi outras coisas sobre o mundo espiritual que a gente não entende, mas eu sei que a visão ela se abriu e isso eu fiquei muito feliz, porque igual eu comentei em outro vídeo com os irmãos, né? Quem tem o dom da visão, não é quando a gente quer que o mundo espiritual se abre, não. Isso é Deus que permite. Às vezes vem num flash, você tem uma visão, outras vezes é uma visão mais demorada e vai vindo aquela sequência de imagens, vem uma, vem outra. E com o tempo depois é a interpretação, né? Às vezes é de forma imediata, mas às vezes você vê e com o tempo Deus é te mostrando e vai te falando o que significa aquilo. Mas, meus irmãos, independente de tudo, o bom é servir a Jesus. Servir a Jesus é bom demais, mesmo que às vezes a gente passa por muita provação, principalmente quem tem chamada. Igual eu sou intercessor, eu sou muito perseguido. Eu não gosto nem de ficar comentando isso não, mas imagina uma pessoa que é muito perseguida, uma perseguição muito grande contra a minha vida, muita inveja. Desde pequeno, quem tem amizade comigo e me conhece no profundo, sabe que a inveja me persegue, não é de hoje. É muito levante, muita calúnia. Mas eu já acostumei, né, meus irmãos? Igual a gente é comparado a um soldado. E eu louvo a Deus, eu sou muito grato a Deus, a Jesus Cristo, porque a misericórdia dele me alcançou. Porque eu vivia um estilo de vida que, se fosse aos olhos de outra pessoa, nunca ia ser crente. Eu fiz amizade uma vez com um sargento numa cidade, que na época eu trabalhei nessa cidade, né, pelos Correios, e esse sargento ele era de fora. A gente fez uma amizade, ele comentou uma coisa comigo, ele falou assim: ô Wellington, você é uma pessoa que pelo seu histórico de vida, não era nem para você estar vivo, não era para você estar vivo, porque você passou tanta coisa na vida, as percas, né, as humilhações, tanta perseguição, era para você estar morto ou simplesmente para você ter virado um marginal. E quem me conhece sabe de muita coisa que eu já passei. Mas eu louvo a Deus porque isso tudo serviu de experiência para chegar onde que eu cheguei hoje, né? E eu creio que Deus tem muito mais para derramar sobre a minha vida. Então eu me considero um guerreiro. Um guerreiro tanto no mundo espiritual quanto no físico. No mundo espiritual, por que eu digo? Porque eu guerreio em favor de almas, né?
O meu chamado é lutar contra os demônios em favor de almas. Eu vejo muitas pessoas pela qual eu oro, pela qual eu intercedo, que estão alcançando crescimento. Essas pessoas estão abrindo os olhos, elas estão começando a enxergar o mal, começando a enxergar que o caminho que elas percorriam era o caminho errado. Hoje, de uma maneira não tão progressiva, de uma maneira lenta, o que eu quero dizer, mas está começando a enxergar agora, né, sobre as falsas amizades, está enxergando o caminho errado que elas buscavam. Eu vejo também o trabalhar de Deus tirando algumas pessoas de um local, levando para outras, mas Deus já tinha me mostrado isso antes, para Ele fazer a obra, porque a obra de Deus é assim, a gente não entende não. Às vezes Deus, para trabalhar na vida de uma pessoa, ela tira de um lugar e leva para outro. Como está acontecendo na vida de uma pessoa pela qual eu intercedo já tem um tempo, essa pessoa ela saiu daqui do local próximo da convivência, né? E levou para outro local. Mas ali Deus já tinha me mostrado e já tinha me falado, falou, ó, eu vou tirar essa pessoa, eu sei que você tem uma conexão muito profunda com ela, eu vou tirar ela desse local, vou levar para outro e lá que eu vou começar a trabalhar. E Deus tinha falado comigo, passou-se um tempo, e eu ficava, meu Deus, como é que essa pessoa vai sair? Porque ela tem um emprego fixo. Querendo ou não, essa pessoa tem um emprego fixo. Mas o que acontece? Deus fez um reboliço, tirou essa pessoa e levou para onde Deus tinha me mostrado. Voltando ao assunto de servir a Deus, por mais que a gente passe por luta, por provação, por mais que a gente passe por afronta nas mãos, né, de Satanás, que usa pessoas para nos afrontar, para nos pirraçar, para nos perseguir, mas a melhor coisa é estar no caminho do Senhor. Porque a paz que no mundo não há, que o dinheiro tenta comprar, que amor de homem ou mulher, as pessoas às vezes acham que preenche, não preenche. Só o amor de Jesus que nos preenche, que vai preencher aquele vazio, que vai preencher aquela angústia, que vai nos conceder a paz que muitos tentam encontrar no mundo, nos bens materiais, nas bebidas, nas baladas, no sexo. Então isso nada preenche o seu ser como o amor de Jesus Cristo, como a luz, a presença de Jesus na vida. Eu vou deixar aqui para meditação algumas palavras, né? Olha que interessante o que está escrito no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 5. Jesus respondendo a Nicodemos. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus queridos, o que isso quer dizer? Que para você ganhar a salvação, você tem que ter um encontro real com Jesus e ter um novo nascimento, mas é um nascimento espiritual. Não quer dizer que você vai nascer de novo no ventre da sua mãe, da sua madre, não. É um nascimento espiritual. É um nascimento que você enxerga que existe vida após este mundo, que existe outra realidade espiritual, que as coisas aqui elas não se acabam como muitos acham. Tem muitas pessoas que acham que morreu, acabou, e não é assim. Então, se você tem um novo nascimento espiritual, você vai começar a perceber nessa própria vida que muita coisa que está aqui não vale a pena. Você desperdiçar sua energia, desperdiçar sua saúde. Eu vejo tantas pessoas que desperdiçam a saúde correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de bens, e a própria palavra fala, né? Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu, porque os tesouros da terra a traça e a ferrugem consomem, mas os tesouros do céu não. Os tesouros do céu nem a traça nem a ferrugem consomem. E tudo que é espiritual é eterno. A matéria ela é passageira e é perene, mas o que é espiritual ele é eterno. Então, por mais que você não creia que existe vida após a morte, infelizmente eu vou te dizer que se você não crê, você já está numa parcela de condenação, pelo que a própria palavra fala, a um lugar de tormento, a um lugar de sofrimento. Mas aqueles que creem em Jesus, começam a seguir a tua palavra, começam a seguir uma nova vida,
a pedir a Deus, né, a mudança de vida, renunciar aos pecados, aquela velha natureza que a pessoa tinha, eu posso ter certeza que você está indo no caminho correto. Eu posso ter certeza. É como eu sempre digo, né? Quando eu estava no mundo, eu vivia na homossexualidade. Hoje eu falo com toda naturalidade, porque essa questão de ser homossexual hoje está virando até moda. Eu estava vendo esses dias que até os super-heróis, a moda, a polêmica do momento, eles estão tentando fazer com que o super-homem seja homossexual. O próximo super-homem que vai sair nas revistas de quadrinhos agora vai ser homossexual, vai ter um namorado. Então hoje virou modinha esse estilo de vida. E eu, quando eu estava na homossexualidade, eu fiquei com homens maravilhosos, homens bonitos, mas mesmo... E olha que eu tinha muito dinheiro, né? Eu estava nos Correios, era gerente, mas mesmo assim eu abdiquei disso tudo. Para quê? Para servir a Jesus. Porque eu já tinha experimentado o amor de Jesus. Eu estava desviado nessa época, agora recente, voltei novamente para a presença de Deus e eu vou confessar aos irmãos. Quando eu estava desviado, eu pensava que eu não voltaria mais não. Eu pensei, Satanás tinha colocado na minha mente para eu pensar que não, era meu fim, que a igreja ia ser arrebatada e eu ia ficar aqui na terra. Porque eu falo uma coisa para vocês, meus amados. Quem desvia, não é fácil voltar para os caminhos do Senhor, não. Não é fácil. Eu achei que nunca eu desviaria, porque eu sempre orava para Deus e falava, Senhor, na minha primeira conversão, eu sempre falava, Senhor, se um dia eu desviar, antes que eu desvie, que o Senhor me leve, que o Senhor me leve para a glória, que eu morra e me leve. E Deus mesmo assim permitiu, que eu creio que foi permissão de Deus, eu ir para o mundo, passar pelo que eu passei, ainda com grande livramento, e Deus guardou a minha alma, guardou meu espírito e hoje novamente voltei para a presença do Senhor. Para muitos que não sabem, essa cantora que morreu, a Marília Mendonça, ela conhecia a palavra, ela conhecia o evangelho, foi criada na igreja. Ela tinha um talento que Deus concedeu a ela, foi seduzida pelo mundo, pela fama, infelizmente morreu. E eu não vou julgar porque a própria palavra, sabe, ela já diz o que acontece para aqueles que têm um encontro com Jesus e depois voltam para o mundo e morrem nessa condição. Então eu não vou dizer nesse vídeo para depois não falar, você está julgando a pessoa, mas eu vou dizer, não tem um destino bom não. Não tem um destino bom, porque a palavra compara, é a Bíblia, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia. A palavra de Deus compara que aquela pessoa que teve um encontro com Jesus, que foi resgatado das trevas, foi lavada com o sangue de Cristo, e ela volta para o mundo, é como se fosse a porca lavada que voltou ao espojadouro da lama, ou seja, que voltou ao chiqueiro, ou então o cão que está comendo o próprio vômito. E a palavra fala que são 7 demônios piores que se apossam dessa pessoa. Quando a pessoa está no mundo, é como se fosse um demônio atormentando. Agora, quando a pessoa está no mundo, ela converte, depois volta para o mundo, aí é 7 demônios piores que chamam mais 7, que arregimentam mais 7, vai trazendo mais 7 e vira aquela confusão. É igual eu estou falando. Não é fácil para uma pessoa que está no mundo, que está desviada, voltar para a presença de Deus. Mais uma palavra que eu vou deixar para a meditação dos irmãos, que fala o seguinte. Vamos ver aqui. Olha a palavra que nos diz aqui, ó. Capítulo 12, capítulo 10, Mateus, capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O próprio Jesus falando. Então, meus queridos, quem quer seguir a Jesus tem que renunciar. Tem que renunciar à velha natureza, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao desejo da carne, tem que seguir uma vida estreita. O caminho de Jesus ele é estreito, você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar as vontades, você tem que abandonar as velhas amizades. Eu mesmo sou uma pessoa que eu ando praticamente, posso dizer, sozinha, mas é por quê? Porque Deus quer.
Eu vou fazer o quê? Não é porque eu quero ser melhor que todo mundo, não é porque eu sou uma pessoa arrogante, é porque Deus quer que eu ande só. As minhas amizades que eu tenho, hoje em dia, eu posso dizer que são raríssimas. Eu conheço muitas pessoas, mas amigos mesmo, são contados nos dedos. Contados nos dedos os amigos. Porque hoje em dia ninguém quer o bem de ninguém. E quando você é uma pessoa que Deus te capacita, te dá alguns dons, e você tem qualidades que sobressaem, infelizmente é o que eu falei, atrai muita inveja, atrai demais. Então eu prefiro hoje viver assim. É Deus cuidando de mim e vou vivendo pela fé. Não vou nem dizer pela glória, é pela fé mesmo. É Deus cuidando, mandando suprimento, mandando ajuda, abrindo a porta, mandando capacitação. E graças a Deus, eu tenho um relacionamento maravilhoso com Cristo, com Jesus. Eu sinto o cuidado dele, ele falando comigo, ele tendo encontro comigo, ele me protegendo, eu vejo o cuidado de Deus sobre a minha vida. Então eu deixo essa mensagem aqui para os irmãos, que vocês fiquem com Deus, que o Espírito Santo possa entrar no coração, colocar essa alegria igual eu estou sentindo hoje, né, que eu saí do culto, estou sentindo meu coração transbordando, que vocês também possam sentir o amor do Senhor Jesus Cristo e o cuidado do Espírito Santo e do Deus Todo-Poderoso sobre a vida de cada um de vocês. Eu me despeço hoje, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos.